Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Eu me chamo Renata, sou professora de português do Conexões de Saberes, que é um curso comunitário para o pré-ENEM. E hoje a nossa aula vai ser sobre compreensão e interpretação textual. Vamos lá? Um texto será um conjunto realizado de palavras que formam frases, que formam parágrafos, que formam o próprio texto. Essa unidade estruturada apresenta um sentido completo e tem o objetivo de comunicar. E, previsto do dicionário, texto, como vocês devem saber, ele remete a tecido, ou seja, que vai ser essa unidade linguística e semântica compreendida por um leitor em uma dada situação. Então, vai ser toda essa unidade, porque, de acordo com o tecido, quando costureiras vão fazer e tal, eles pegam tecidos e vão se entrelaçando. Então, você não vai juntar, deixar de qualquer jeito. Vai se entrelaçar para formar um tecido mesmo. E desse tecido vai ser de diferentes cores ou linhas diferentes. É o que acontece com a questão do texto, da linguagem. Bom, e o que seria essa compreensão textual? Vocês acham que compreensão e interpretação textual é a mesma coisa? Será que é? Não, pessoal, não é não. Vamos se atentar. Compreensão textual é diferente, é uma coisa, e interpretação é outra coisa. Vamos lá, vamos tentar se adequar a essas questões. Na compreensão textual, ele vai falar que é um substantivo feminino, que significa o ato de atender e assimilar algo, ou seja, vai ser essa capacidade de compreensão intelectual de alguma coisa com clareza. E a compreensão ela vai se referir àquilo que está escrito claro no texto, diferente da compreensão. E o que seria no caso, a interpretação textual? No caso, a interpretação vai ser essa disciplina que vai pretender explicar de forma mais detalhada o que está nas linhas e nas entrelinhas das questões, ou seja, aquilo que está implícito e que está explícito nas questões, seja por questões políticas, morais, religiosas, que não se pode, de fato, colocar na questão. Então, na compreensão textual, vai ser só aquilo que vai estar no texto. For pesquisar em questões, for ler enunciados e pedir compreensão, não adianta você dizer, eu acho que é aquilo, não, mas tem a ver com outra coisa. Não. Quando eles pedem compreensão textual, vá direto no texto. Somente aquilo que está no texto vai ser a base do todo para vocês conseguirem acertar essas questões. Diferente da interpretação. Na interpretação, a base, claro, vai ser o texto, mas não somente vai ser o texto, vai ser o que vocês conseguem compreender além do que está no texto, com o que vocês já viveram, assuntos que vocês já discutiram, vídeos que vocês já viram. Então, além de estar no texto, você vai ter que procurar informações fora também do texto com o seu conhecimento de mundo. Aí aqui temos um gráfico que eu coloquei sobre compreensão e interpretação, para a gente ficar um pouquinho mais claro dessas duas questões. Na compreensão, o que é, de fato? É a análise do que está escrito no texto, a compreensão das frases e ideias presentes no texto. E o que será essa interpretação? A interpretação é o que podemos concluir sobre o que está escrito no texto. O modo como interpretamos o conteúdo, mas não somente no texto. A base é o texto, mas a interpretação vai além do que está no texto. As informações da compreensão. Onde é que elas estarão? Claro, de fato, elas vão estar somente no texto. E a interpretação? Onde essas informações estará? Está no texto e fora do texto, mas tendo essa conexão entre eles. Então, nada de ficar tudo solto. Tem que ter uma conexão para poder fazer esse entrelaço do texto. A análise. Na compreensão, ela vai trabalhar com a objetividade, com as frases e palavras que estão escritas no texto. E o que seria essa objetividade? É algo que está claro direto no texto. Você não vai ter que estar procurando nada além mais do texto, somente o que está no texto. E essa análise na interpretação, como ela deve ser?
ela vai trabalhar a subjetividade, com o que você entendeu sobre o texto. E o que é essa palavrinha subjetividade? Alguém conhece? Essa palavrinha subjetividade, ela quer dizer que é algo tanto pessoal como que já está lá no texto. Então, além de você analisar o texto, você vai analisar o que você já sabe, o que você já compreende daquela questão, o que você já conhece sobre aquele determinado assunto. Então, subjetividade é algo pessoal, de acordo com o que está no texto. Aí eu tenho duas perguntinhas para vocês. É possível compreender um texto sem interpretá-lo? O que é que vocês acham? Acha que sim? Acha que não? Talvez? Eu acho? Vamos começar com essa palavrinha, eu acho. Vamos tentar tirá-la ao máximo que a gente consegue e vamos focar, eu tenho certeza ou eu não tenho certeza. Porque se eu acho, fica essa questão de, será que é isso, será que é aquilo? Então vamos focar, tenho certeza e não tenho certeza. Então, é possível a gente compreender um texto sem interpretá-lo? E se fosse o contrário? É possível interpretar um texto sem compreendê-lo? A resposta é sim e não. Ou seja, é possível sim a gente compreender um texto sem interpretá-lo. Por quê? Porque quando você lê um texto, seja um texto verbal ou não verbal, todas as informações vão estar presentes. Não tem o que você não entender. Você vai compreender o que está lá escrito. Agora, interpretá-lo, não tem como você interpretar um texto sem você ler, sem você compreender ele. Porque possa ser um texto falando sobre miojo, digamos assim, e você nem sequer compreender um texto e vai falar sobre política. Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, para poder interpretar um texto, seja ele verbal ou não, temos que primeiro compreendê-lo. E compreender um texto não é nada difícil, é só você ler e as informações estarão lá. Essa compreensão de texto vai significar a gente decodificá-lo para entender o que foi dito, ou seja, a gente vai dividir o texto em partes, vai ver o que é que ele está dizendo de ideia principal, quais são as ideias secundárias. Então, vamos dividir em partes para poder codificá-lo e entender da melhor maneira. As expressões que geralmente aparecem, que se relacionam com a compreensão de texto são segundo o texto, de acordo com o texto, no texto, o texto informa que, o autor sugere que, palavras assim, essas expressões que fazem esse enunciado da compreensão, vocês já vão logo direto que é compreensão textual. Vocês não vão colocar alternativas que sejam o que vocês entendem além do que está no texto. Compreensão é o que está no texto. Interpretação é o que está no texto e fora do texto. Na interpretação, algumas expressões que a gente pode ver são, diante do que foi exposto, podemos concluir. Então, conclusão significa que a informação tem que partir além do texto. Infere-se do texto que o texto nos permite deduzir que, conclui-se do texto que o texto possibilita o entendimento de, então, palavrinhas-chave que vão diferenciar o enunciado da compreensão para a interpretação. Então, até aqui a gente já sabe, né? Compreensão é aquilo que se pode entender de acordo com o que está no texto, somente com o que está no texto. Já a interpretação vai ser aquilo que a gente vai compreender além do que está no texto. O texto vai servir como base e a gente vai buscar informações para complementá-lo fora do texto. Bom, vamos às questões. Nessa primeira questão fala, todo abacate é verde, o incrível Hulk é verde, o incrível Hulk é um abacate. Todo argumento pode se tornar um sofisma, um raciocínio errado ou inadequado que nos leva a conclusões falsas ou improcedentes. O último parágrafo do texto é um exemplo de sofisma, considerando que, da constatação de que todo abacate é verde, não se pode deduzir que só os abacates têm cor verde. Aí a questão enunciado tem, esse é o tipo de sofisma que adota o seguinte procedimento. Temos lá as alternativas, A, B, C, D ou E. Aí vocês podem se perguntar,
Mas o que é um sofisma? Eu não sei o que é um sofisma, eu não entendi. Gente, olha para o texto. O texto já está dizendo o que é um sofisma. Logo, quando ele fala, todo argumento pode se tornar um sofisma. O que é um sofisma? Ele já tem 2 pontos que vai explicar o que é isso. Um raciocínio errado ou inadequado que nos leva a conclusões falsas ou improcedentes. Isso significa um sofisma. Então, voltando lá nas alternativas. Letra A vai ser esse sofisma que foi adotado no texto. É uma enumeração incorreta, é uma generalização invertida, é uma representação imprecisa, exemplificação inconsistente ou nenhuma das alternativas. O que vocês acham? Letra A, enumeração incorreta. Será que ele está enumerando alguma coisa? Letra B, generalização invertida. Será que é essa? Vamos na letra C. Representação imprecisa. Letra D, exemplificação inconsistente ou letra E, nenhuma das alternativas. Como vocês podem ver na questão, o que ele está pedindo? Ele está pedindo uma compreensão ou ele está pedindo uma interpretação? Exatamente, ele está pedindo uma compreensão do texto. Então, se ele está pedindo uma compreensão desse texto, é aquilo que só está no texto. Então, a alternativa correta vai ser a alternativa B. É uma generalização invertida, porque ele fala que todo abacate é verde, o Incrível Hulk é verde, assim o Incrível Hulk vai ser um abacate. Então, está invertido a situação. Como ele pediu a compreensão, alternativa B. Vamos para o próximo texto, da FUVEST de 2013. Ele vai falar, a essência da teoria democrática é a supressão de qualquer imposição de classe, fundada no postulado ou na crença de que os conflitos e problemas humanos, econômicos, políticos ou sociais, são solucionáveis pela educação, isto é, pela cooperação voluntária mobilizada pela opinião pública esclarecida. Está claro que essa opinião pública terá de se formar à luz dos melhores conhecimentos existentes e, assim, a pesquisa científica nos campos das ciências naturais e das chamadas ciências sociais deverá se fazer a mais ampla, a mais vigorosa, a mais livre e a difusão destes conhecimentos a mais completa, a mais imparcial e em termos que se tornem acessíveis. Dionísio Teixeira. Vamos lá na questão. Olha, preste atenção no enunciado. No trecho chamadas sociais, o emprego do termo chamadas indica que o autor, preste atenção, letra A, vê nas ciências sociais uma panaceia, não uma análise crítica da sociedade. B, considera utópicos os objetivos dessas ciências. C, prefere a denominação teoria social à denominação ciências sociais. Letra D, discorda dos pressupostos teóricos dessas ciências. Letra E, utiliza com reserva a denominação ciências sociais. Voltando à questão, dê uma pausa aí de 5 segundinhos ou de 10 segundinhos. Leiam a questão do texto direitinho e voltem para as alternativas. Sempre focando no enunciado. O que é que o enunciado está pedindo? Ele está pedindo a compreensão? Ele está pedindo a interpretação? Como é que eu vou saber que ele está pedindo a compreensão? Aquelas frases que a gente colocou, aquelas expressões das compreensões que são possíveis, que aparecem, aquelas expressões da interpretação, e vocês mesmos podem ver que no enunciado, quando ele fala do termo chamadas, indica que o autor, o que será que ele está pedindo? Será uma compreensão? O que é que vocês acham? Ou será essa tanta interpretação que acabam o pessoal misturando e dizendo que tudo é a mesma coisa? Nessa questão do texto, ele está novamente pedindo uma compreensão, porque ele está dizendo, indica que o autor está dizendo isso e ponto final. Então, a mais adequada que seria para essa, de acordo com a compreensão do enunciado que ele está pedindo, é a alternativa E, que ele vai utilizar como reserva essa denominação de ciências sociais.
Não tem nada mais de mistério, nada além disso. Vamos para a próxima questão, de 2016. Daí a gente tem uma tirinha. No primeiro quadrinho, temos imagens verbais e não verbais e completa uma história, enfim. No primeiro tem dizendo, a internet é um tribunal. Reticências. Segundo, com milhões de juízes. Reticências. Terceiro, e nenhum réu. A última fala da tirinha causa um estranhamento, porque assinala a ausência de um elemento fundamental para a instalação de um tribunal, a existência de alguém que esteja sendo acusado, porque todo mundo é juiz e ninguém se declara culpado. Essa fala sugere o seguinte ponto de vista do autor em relação aos usuários da internet. Letra A. Proferem verídicos fictícios sem que haja legitimidade do processo. Letra B. Configuram julgamentos vazios, ainda que existam crimes comprovados. Letra C. Emitem juízo sobre os outros, mas não se veem na posição de acusados. Letra D. Apresentam-se em opiniões superficiais, mesmo que possuam dados concretos. E letra E. Nenhuma das alternativas. Aqui a gente vê, vocês podem analisar a tirinha, analise direitinho, veja o que aqui ele está falando e volta para a questão. O enunciado, o que esse enunciado está pedindo? Será que é interpretação ou será que é uma compreensão textual? Até aqui você já deve ter pegado rapidinho, né, o que seria interpretação e essa compreensão. Sempre olha direto no enunciado, preste bastante atenção, porque se no enunciado ele pede uma compreensão e vocês acabam marcando a interpretação, mesmo que de fato seja correto na interpretação, perdeu a questão, porque o que ele pede é a compreensão e não a sua interpretação. Bom, nesse daqui, o enunciado, ele fala, ó, essa fala sugere o seguinte ponto de vista do autor em relação aos usuários da internet. Então, fala, sugere o ponto de vista, não que seja exatamente um ponto de vista, que seja a interpretação do autor e tal, mas no enunciado que ele está pedindo vai ser simplesmente a compreensão desse ponto de vista que o autor está sugerindo na questão. Então, nada mais é que a gente pode ver aqui de cara, que seria a alternativa letra C, que vai ser, emitem juízo sobre os outros, mas não se veem na posição de acusados. Como a gente vê que hoje em dia na internet muitos se julgam juízes, só querem falar, só querem ser o dono da razão, da verdade, mas quando é para se colocar na posição de culpado, quem é que quer? Você aí da outra telinha, quer colocar na posição de culpado? Claro que ninguém quer, né? Principalmente na internet, em que milhões de pessoas estão assistindo e a gente não vai se colocar como vítima. Nessa outra questão, que foi do Enem de 2012, a gente temos uma imagem, elementos verbais e não verbais. Não se preocupe nessas questões de elementos verbais e não verbais, porque no decorrer das aulas a gente vai entrar em detalhes sobre os temas, sobre essas questões de linguagem, sobre essas questões de verbos, de texto verbal, texto não verbal. Não se preocupe que vai dar tudo certo, a gente vai seguir passo a passo. Bom, nessa questão aí do Enem de 2012, a gente vai ter uma imagem em que vocês podem ver uma mulher segurando uma bola, como se fosse um planeta, e acima temos o texto verbal, onde fala, garanta sua sacola retornável. Sem sua ajuda, o mundo é insustentável. Aí tem algumas referências embaixo. Preste atenção no enunciado. A publicidade, de forma geral, alia elementos verbais e imaginéticos na constituição de seus textos. Nessa peça publicitária, cujo tema é sustentabilidade, como a gente pode ver, o autor procura convencer o leitor a alternativa, assumir uma atitude reflexiva diante dos fenômenos naturais. Letra B, evitar o consumo excessivo de produtos reutilizáveis. Letra C, aderir à onda sustentável, evitando o consumo excessivo.
Letra D, abraçar a campanha envolvendo projetos sustentáveis. Letra E, consumir produtos de modo responsável e ecológico. Aí a pergunta é que sempre eu estou insistindo nisso. Nesse enunciado, o que é que ele está pedindo? Ele está pedindo uma compreensão textual? Será que ele está pedindo uma interpretação? Lembrando que compreensão e interpretação textual não é a mesma coisa. Vai se referir ao texto, sim, mas não é a mesma coisa. Se no enunciado eles pedem uma compreensão e você tem lá as alternativas e marca a sua interpretação, você já errou a questão. Mesmo que seja correto, mas você já errou a questão, porque ele não está pedindo a interpretação, ele está pedindo a compreensão. Nessa questão, lendo este enunciado, ele está pedindo uma compreensão ou ele está pedindo uma interpretação? O que é que vocês acham? Vamos lá. Quando você procura convencer alguém, você vai convencer alguém com algo que você leu ou com conhecimento de mundo que você tem? Claro que é conhecimento de mundo. Você não vai poder convencer alguém de algo que você já viu, ou aquela pessoa também já viu, mas não está nem aí. O que importa na convenção para convencer alguém é o que você sabe sobre o mundo. Tanto é que você pode debater algum assunto que você tenha mais conhecimento, outras pessoas podem ter menos conhecimento, aí duas estão debatendo e uma pessoa está escutando. Qual será que aquela pessoa que está escutando vai ficar com qual de qual? Aquela que tem mais argumentos, tem mais convenção, convence melhor sobre o que ele já conhece de mundo, envolvendo outras áreas de conhecimento, ou aquele que só tem uma base daquilo que é? Claro que aquele que está ouvindo vai ser convencido por aquele que tem mais argumentos, que tem mais opiniões, que tem diversos assuntos para debater de acordo com aquele tema. Então, nesse enunciado, ele está pedindo a interpretação textual, ele não está pedindo mais a compreensão, como nas outras questões. Então, de acordo com essa interpretação, que podemos voltar aí na imagem, é óbvio que ele está falando de sustentabilidade. A gente vê aí os preços de sacola, aí tem a data. Aí até a própria sacolinha que vocês veem na imagem é uma sacola que tem características de plantas, ou seja, reutilizável, sustentável. Bom, para poder resolver essa questão é mais fácil, dessa questão de interpretação. Podemos dizer que aqui a interpretativa dessa questão do leitor vai ser a alternativa E, que algo que já está bem óbvio aí, que é consumir produtos de modo responsável e ecológico, que é o que a gente vê na própria imagem. De novo, não basta você saber o que está tendo ali na questão e as alternativas. Foca no que ele está pedindo, no enunciado. É compreensão? É interpretação? E vai direto ao ponto, sem estar prolongando ainda mais. Nessa questão 5, a gente vai ter aí um quadrinho da Mafalda. Para quem não conhece, é uma menina que é uma menina precoce que, apesar dela ser menina, criança, ela já tem uma mente, uma intelectualidade acima da idade dela. E ela foi uma portadora de voz da ditadura militar na Argentina. Aí podemos ver 4 quadrinhos aí. O primeiro, ela diz: é incrível a importância do dedo indicador. Segundo quadrinho: um patrão faz assim com o indicador e 3.000 operários vão para a rua. Quarto quadrinho: deve ser o tal indicador de desemprego que tanto se fala. Vamos lá, na alternativa da letra A. Mafalda emprega o mesmo valor semântico para o vocabulário indicador no primeiro e no último quadrinho. Letra B. Mafalda não sabe a importância do dedo indicador. Será? Letra C. A expressão dedo indicador é utilizada de maneira metafórica pelo autor da tirinha. Letra D. Mafalda ainda não sabe exatamente o significado da expressão indicador de desemprego. Será? Letra E. Apesar de ser uma criança, Mafalda já percebe as injustas relações de trabalho estabelecidas entre patrões e operários.
Bom, nessa própria questão a gente já pode ver que não se trata apenas de uma compreensão textual. Claro que toda essa linguagem verbal e não verbal vai se tratar também de uma interpretação. E como vocês já podem ver, como eu já tinha falado, ela é uma menina precoce. Então, a gente já pode eliminar as alternativas que já, de cara, que não são as corretas, não é a correta. A letra D, quando ela fala, Mafalda ainda não sabe exatamente o significado da expressão indicador de desemprego. Já podemos eliminar porque, de fato, a gente pode ver que ela realmente sabe o que significa o indicador de desemprego, até também porque ela faz essa similaridade. A gente também pode eliminar o outro quadrinho. A Mafalda emprega o mesmo valor semântico para o vocabulário indicador primeiro e no último quadrinho. Possa ser essa também, vamos lá. Letra B. Mafalda não sabe a importância do dedo indicador. Essa é a letra B também de cara, a gente pode eliminar, porque de fato ela sabe sim qual é a importância do dedo indicador, até porque também ela também faz gestos. Então, a que mais se enquadra nessa questão da interpretação vai ser a letra E, porque, como eu havia falado, como ela é uma criança, apesar dela ser uma criança, ela já tem essa percepção dessas injustas relações entre patrões e empregados, patrões e operários. E é muito importante a gente ter conhecimento sobre essa interpretação, porque desde que nós nascemos, a gente já consegue compreender e interpretar o mundo que nos rodeia. Seja a fala da mãe, a gente já consegue interpretar, o olhar dela quando está brava, o sorriso dela, se realmente é de alegria ou é só um sorriso disfarçado. O mundo todo em nossa volta é tudo interpretação, então não tem como você fugir da interpretação. Interpretação, você tem que compreender, tem que interpretar aquilo que está dentro do contexto e ao redor do seu contexto. Então, pessoal, ficamos por aqui por essa aula. Até a próxima aula e não se esqueçam, estudem, não basta você dizer, eu vou estudar e ficar só em frente à tela do computador ou do celular e não fazer anotações, não pesquisar além do que está ali, porque não adianta só dizer que vai estudar e realmente, de fato, não estudar. Estudem, porque para a gente garantir um sucesso que vocês querem realmente passar, estudando na universidade, seja aqui, seja em outras universidades, não tem como fugir. Vocês têm que estudar e se dedicarem aos estudos. Até a próxima!